Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, obrigado por essa reunião que o Senhor nos dá, Senhor, mais uma vez, na Tua presença. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que é como Tua igreja, nos reunirmos, louvarmos o Teu nome, lembrarmos do Teu Evangelho, Senhor. Também aprender um pouco mais do Senhor. Eu te peço que o Senhor use esse tempo que teremos juntos, Pai, tratando de um assunto tão importante, Pai, que a Tua palavra nos apresenta, que o Senhor utilize esse momento para edificar, Pai, a nossa fé, para dar clareza, Senhor, à nossa mente, e que aquilo que venhamos aprender aqui, Senhor, possa também mover o nosso coração, Senhor, em direção a Ti mesmo. É assim que nós Te oramos, ajuda a mim, derrama da Tua graça, capacita-me, faz isso também com os meus irmãos, que eles possam entender e ser abençoados, Pai, com aquilo que a Tua palavra vai nos ensinar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como o pastor Renan falou, hoje a gente vai estudar um pouco sobre a doutrina do livre-arbítrio, e é nessas horas que a gente vê de fato quem são os nossos verdadeiros amigos também. Foi logo nessa fácil doutrina, pouco complicada e com pouca discussão que Diogo me colocou, mas vamos embora. Essa doutrina, nos últimos séculos, pelo menos, ela tem sido bastante discutida e tem sido alvo de alguma polêmica, dificuldade de compreensão pelo simples fato, ou não tão simples fato assim, que é conciliar a responsabilidade humana, ou seja, o fato de sermos pessoas morais, que tomam decisões, que agem, que escolhem de fato livremente, com a doutrina que a Bíblia também nos apresenta, que é a doutrina da soberania de Deus. Como conciliar essas duas coisas? Como entender que Deus é de fato soberano sobre todas as coisas, mas que ao mesmo tempo nós, como seres morais responsáveis, somos livres, tomamos decisões realmente livres. E acredito também que boa parte do problema que temos quando tratamos deste assunto se encontra nas terminações que as pessoas costumam utilizar. Deixa eu ver se esse chega até aqui. Não sei fazer slide, então vai no quadro não tão negro, né? Completamente. Quando nós escutamos falar sobre isso, sobre livre-arbítrio, nos vem a dificuldade da terminação. Talvez se você ler um pouco sobre o assunto, procurar alguma palestra no YouTube, artigos no computador, você logo vai encontrar pessoas falando sobre o mesmo assunto, crendo nas mesmas verdades, mas utilizando nomes diferentes para isso. Você, por exemplo, pode escutar, não vou citar os nomes aqui não, porque são vivos, mas você vê pastores cristãos reformados que dizem acreditar no livre-arbítrio. Mas quando você entende o que eles compreendem por tal, você vê que na verdade não é tão bem assim como, por exemplo, Armínio, bastante tempo atrás, definiu o termo. Então, para entender de fato o que seria isso, se temos ou se não temos, eu queria que a gente começasse por essas definições. Mas antes de falar propriamente sobre o que seria o livre-arbítrio, eu queria dar outra definição a vocês, que é exatamente sobre algo conhecido na teologia como livre agência. Então, o que seria livre agência, gente? A livre agência seria a capacidade que todo homem tem de tomar decisões livres conforme a sua inclinação ou conforme a sua natureza. Então, nesse aspecto, todos os homens são livres. Todos os homens têm capacidade, são autônomos em suas decisões. Por exemplo, eu escolhi vir de calça e não de bermuda. Eu não senti uma pressão externa, eu não senti uma voz na minha orelha dizendo vá de calça. Eu agi conforme minha liberdade, eu tive escolha para isso. E na vida, no nosso dia a dia, nós desfrutamos disso. Você não se sente pressionado para tomar algumas decisões, você simplesmente toma. É nesse aspecto que todo indivíduo é livre.
ele age conforme a inclinação do seu coração, a natureza do seu coração, mas de fato ele é livre. O seu direito de liberdade não lhe é tirado, não lhe é afastado. Então, nesse aspecto, todos nós temos isso, livre agência. A questão é, essa definição de livre agência se parece muito com o que muitos entendem por livre-arbítrio. Muitos falam que possuímos livre-arbítrio, mas quando na verdade essas pessoas explicam o que acreditam ser livre-arbítrio, nós encontramos na verdade uma fé na livre-agência. Se livre-agência é isso, agirmos de modo livre, conforme a natureza do nosso coração, conforme a inclinação do nosso coração, então o que seria o outro? Arbítrio significa vontade, então seria basicamente uma vontade livre, uma vontade sem inclinação, a capacidade de você escolher o bem, de você agir de modo não tendencioso ou não inclinado ao mal. Essa é a definição de livre-arbítrio. E diante dessa definição, faço novamente a pergunta: será que temos isso? Será que possuímos um coração que não é inclinado ao mal? Uma natureza que age de modo reto? Uma natureza que é tendenciosa, na verdade, ao bem, à justiça, a buscar a Deus, a correr em direção a Cristo? Quando nós olhamos à luz da história, ao longo da história, muito tem se falado quanto a essa questão. Muitos pensadores têm defendido essa ideia de que sim, possuímos essa natureza ainda não inclinada, essa natureza, na verdade, tendente ao bem, enquanto outros abandonam, rejeitam essa noção. Mas fugindo um pouco da visão histórica, indo mais para a parte bíblica, eu queria falar para vocês a respeito de como nós encontramos essa verdade da livre agência, da liberdade que o homem possui, à luz de 4 estágios da redenção. É importante, antes de entrar neles, entender uma coisa. Quando nós entendemos essas 2 definições aqui, se cai por terra a ideia de que reformados não acreditam na liberdade humana. Se cai por terra na visão de que o reformado acha que somos meramente robôs, que não temos nenhuma liberdade de escolha, que não temos nenhuma capacidade para escolher entre uma coisa e outra. Não. Nós cremos profundamente disso. É por sinal isso que Gênesis 3:6 nos diz, irmãos. Peço que vocês abram as suas Bíblias. Vejamos um caso concreto disso. Gênesis capítulo 3, versículo 6, nos diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Parece que nesse texto há algum tipo de forçação, de alguma coisa que oprimisse Adão e Eva a optarem por aquilo que eles optaram, a tomar a decisão que eles escolheram. Muito pelo contrário, o texto mostra que foram eles que escolheram. Livremente, sim, escutaram a voz da serpente, mas a serpente não pegou a mão deles e levou ali. A serpente não tirou o direito deles de escolha. Satanás não quebrou as pernas de Adão e Eva para que eles tomassem apenas um rumo. Não, eles escolheram isso de maneira livre, autônoma. Então é nesse aspecto que a Bíblia sim afirma que nós somos seres livres, e nós acreditamos nisso. Mateus capítulo 17, versículo 12, encontramos também o texto dizendo o seguinte. Mateus 17, versículo 12. Quem achar pode ler. Exatamente. Quem não leu, quem não pôde escutar aqui a distância aí, diz o finalzinho aqui. E eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Novamente nós vemos o quadro da responsabilidade humana ser apresentado aqui. Eles fizeram tudo o que quiseram. Por um lado, Deus
projetou desde antes da eternidade, desde antes da criação de todas as coisas, a morte de seu Filho, a vinda de Cristo ao mundo, mas foram os homens que escolheram matar. Foram os homens que fizeram tudo o que queriam. Seja, portanto, no Éden, como vemos Gênesis 3, depois da queda, na salvação em Cristo, ou na eternidade que teremos com Deus, nós encontramos a mesma verdade ser defendida na Bíblia. Somos seres responsáveis. Temos liberdade de ação, que está junto, que está ligada, entrelaçada com a inclinação do nosso coração, com a natureza do nosso coração. Agimos livremente em conformidade à natureza que temos dentro de nós. Voltando agora sim para esses 4 estágios que falei a vocês, da redenção, como a vontade do homem ela é vista à luz desses 4 períodos da história. Vamos começar pelo primeiro estágio, que é o estágio inicial, o estágio da inocência, aquele que vemos antes da queda do homem. Como funcionavam as coisas basicamente nesse tempo? Neste momento, antes do pecado, o homem ele não possuía apenas livre agência, o homem possuía também livre arbítrio. O homem ele tinha a capacidade de escolher conforme a sua natureza, como sempre teve e como sempre terá. Mas a diferença é que neste estágio prévio, primeiro, o homem também tinha a capacidade de escolher o bem. Tinha o seu coração não inclinado, portanto, a sua livre agência era exercida em conformidade a um coração reto, um coração íntegro, um coração que não era corrompido até então. É isso que nós encontramos inicialmente na Bíblia. Deus criando o homem, criando a mulher, fazendo um pacto com os dois, que envolvia uma promessa de vida e uma punição caso desobedecessem, que era a morte. E Deus faz essa promessa, Deus faz esse pacto, melhor dizendo, que baseava neste cumprimento. O homem não poderia comer desse fruto. Se ele não comesse desse fruto, se ele fosse fiel a esse pacto, ele poderia receber vida eterna. Essa era a bênção do pacto, caso o homem cumprisse. Não faz sentido Deus estabelecer esse pacto se o homem não podia cumprir. Então, de fato, o homem era capaz, o homem era absolutamente possível para o homem cumprir com este pacto. Continuar reto, íntegro. Todavia, não é isso que vemos. O homem cai-nos. Ou melhor dizendo, voltando aqui, o homem é capaz de cumprir isso. É isso que, por exemplo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 nos diz. O texto diz o seguinte: Deus fez o homem justo. Então essa é a característica do homem, da humanidade nesse período inicial, no estágio de inocência. Tentando ilustrar mais ou menos como seria isso. Imagine um carro novo que sai da loja, completamente alinhado. Não sei se você já teve essa experiência. Solte o volante, acelere o carro, deixando ele reto, obviamente. E você vai ver que o carro, se ele está realmente bem alinhado, se ele é novo, se está tudo em ordem, aquele carro continua andando. Ele vai continuar em uma linha reta, ele não vai pender para um lado. Era exatamente assim que estávamos nós. Era exatamente assim que o homem estava nos instantes iniciais. Deus não precisava forçar o homem para o bem. Deus não precisava pressionar o homem para o bem por si mesmo. Pelo coração íntegro que este possuía, ele conseguia, ele podia andar retamente, livremente, buscar o bem, buscar a justiça. Todavia, o que nós vemos é que esse estágio, ele era possível de mutação, ele era possível de deixar de ser assim. O homem estava sendo perfeitamente íntegro, mas ele poderia cair desse estágio. E é exatamente isso que acontece, o homem cai. Como sabemos, o homem peca contra Deus. E com este pecado inicial, com a desobediência inicial, as coisas mudam. O coração que era íntegro, o coração que era reto, o coração que era inclinado para o bem, sofre uma
terrível mudança. O coração do homem passa a ser inclinado para o mal. Ele continua a ter livre agência. O homem continua a possuir a capacidade de desempenhar decisões, de tomar decisões. O que muda, no entanto, é que essas decisões não são mais não tendenciosas. A natureza do coração mudou. A livre agência, as nossas decisões, elas funcionam baseado na nossa natureza. E a natureza não era mais íntegra. O carro não era mais alinhado perfeitamente. O carro agora estava pendido para um lado. Então, se você deixa o carro solto, sem a mão no volante, o carro puxava para um lado, batia, capotava. Passou a ser exatamente esse o nosso estado. Daquele perfeito alinhamento com a vontade de Deus, com a justiça, com a busca do bem, nós, depois da queda, nos encontramos completamente inclinados ao mal, completamente tendenciosos para o mal, afastados da vontade de Deus. O homem possui, então, liberdade. Em certo aspecto, como disse, sim, ele possui depois da queda. Mas percebo que escreve o autor desse livro aqui de nome bastante estranho. Ele diz o seguinte: mesmo após a queda, pelo menos num certo sentido, as vontades de Adão e Eva permaneceram livres. Eles livremente escolheram correr e se esconder de Deus. Quando seu Criador os chamou a comparecer diante dele, eles livremente culparam um ao outro e prontamente fugiram à responsabilidade de seu pecado. Sem restrição, eles escolheram o seu próprio caminho. Mas veja o caminho que eles escolheram. Não foi um caminho que conduzia ao arrependimento, à contrição, a um pedido de misericórdia. Eles não se prostraram diante de Deus e imploraram por perdão. Pelo contrário, parece que, diz o autor, que nada disso chegou nem perto do entendimento deles. Os homens possuem sim liberdade, mas a questão é, a sua liberdade não lhe leva para mais perto de Deus. A sua liberdade não lhe aproxima do Criador. A sua liberdade não lhe faz desejar o bem espiritual, a salvação em Jesus Cristo. Pelo contrário, depois da queda, o homem corre de Deus. O homem foge, o homem se esconde, o homem procura o primeiro arbusto para se esconder. Essa é a real condição de toda a humanidade depois da queda. Sendo assim, não há, irmãos, não há isto, não há um arbítrio livre de inclinação. Pelo contrário, o que escolhemos de modo contrário à revelação do Senhor. Nós somos esse carro troncho mesmo atualmente. Esse carro completamente inclinado para longe de Deus. E não são poucos os versos da Bíblia, não são poucas as referências que nos mostram isso. Por exemplo, Romanos capítulo 3, eu peço que alguém leia para mim em voz alta, versículo 10 a versículo 12. Três, 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Preste atenção nessas palavras. Não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Diz certo comentarista que essas palavras parecem os sinos, as badaladas do sino de uma igreja em pleno funeral. Cada palavra dessa é uma badalada dizendo: realmente está morto, realmente não há esperança, realmente estão todos perdidos. Eis a condição de todo homem natural depois de Adão. Todos os homens estão mortos em seus pecados. Não há quem busque ao Deus verdadeiro, apesar de buscar muita religião. Não há quem entenda, apesar de ser muito culto. Não há quem queira a Deus, apesar de ter uma ativa vida religiosa. Eis a condição de todo homem
caído, irmãos, mas não é esse o único texto. Leiam, por favor, João 6:44 e depois o versículo 65. E outra pessoa pode abrir, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Pode ler. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois que são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eis a condição de todo defunto, espiritualmente falando. Não há como entender o Evangelho, não há como compreender as verdades de Deus, não há como ter um coração inclinado a Deus. Comentando sobre o assunto, John MacArthur escreve: da mesma forma que um cego não pode dar a si mesmo a visão, ou um morto não pode conceder a si a vida, assim também o pecador é totalmente incapaz de conferir a si mesmo o entendimento espiritual ou a vida eterna. Como Lázaro, deitado imóvel no túmulo, a alma não resgatada permanece sem vida, até que a voz de Deus lhe ordene e venha para fora. É esse o estado de toda a humanidade. Todos mortos, irmãos. O pai sumiu. E é algo interessante a se observar nessa questão. É o ponto de principal diferença, talvez, entre os calvinistas e os arminianos. Se encontra naquilo que nós acabamos de ver aqui. A teologia reformada em si defende essa ideia: o homem não pode responder ao Evangelho sem uma prévia ação do Espírito. Por um simples detalhe, o homem está morto. Mortos não respiram, mortos não saem do caixão, mortos não opinam, mortos não escolhem, mortos não andam, mortos são mortos, mortos ficam mortos parados, sendo comida de vermes. Então, se Deus não tomar uma ação prévia, se Deus não der um passo em nossa direção, nós jamais poderemos ir até Ele. É exatamente nesse ponto que há certa diferença naquilo que é conhecido por ordem da salvação. Se os arminianos, eles defendem o seguinte: a obra da salvação, ela começa com fé e arrependimento. Não é negada a queda de Adão, não é negada que o pecado foi transmitido à raça humana, não é negado que a sua vontade foi afetada. É defendido isso. Só que a diferença é: a fé para eles foi afetada, não morta, não completamente incapaz. Então, ainda depois de textos como esse, o pensamento é que é possível, ou na verdade, o que acontece é que o homem, ele responde inicialmente ao Evangelho com isto: fé e arrependimento. Depois ocorre regeneração em seu coração. E depois justificação, adoção, glorificação e aí por diante. Por outro lado, o que nós pensamos, presbiterianos acreditam, é o seguinte. Espero que tenha como ver aí de trás. É basicamente o seguinte: a ordem muda aqui, irmãos. Se eles acreditam que primeiro é necessário a fé e o arrependimento, o homem responde à mensagem que escuta. O morto, o defunto, sepultado, ele crê, exerce fé, toma uma decisão por Cristo. O que cremos é que primeiro a necessidade disso aqui, regeneração. Há uma mudança na ordem. A regeneração primeiro tem que acontecer. O morto tem que escutar: venha para fora. Todos nós somos Lázaros diante de Deus.
O nosso problema não era meramente físico, não eram vermes que nos comiam, não era pus que era expelido do nosso corpo depois de 4 dias. A nossa situação era eternamente pior, estávamos mortos, a ira de Deus habitava sobre as nossas cabeças, os nossos olhos estavam fechados, o nosso coração, conforme Ezequiel capítulo 36, era de pedra. A nossa situação não é como que um homem doente em cima de uma cama, que pode levantar e escolher o Salvador, correr em busca de salvação. Não. A nossa situação era como de um homem morto no fundo do oceano, com uma pedra de 40 toneladas em seu peito. O que esse homem pode fazer por si mesmo? A resposta é nada. Até que o Espírito vem ao nosso encontro, até que a nossa culpa é revelada, até que a nossa sujeira é exposta, até que os nossos erros venham à tona. E aquele Deus gracioso vem ao nosso encontro, puxa-nos da escuridão, puxa-nos do oceano, retira a pedra de nós, sopra em nossas narinas e vivemos. E então cremos. O que essa doutrina ela pode fazer conosco, o que ela deveria fazer conosco. Eu acredito que ela tem um efeito triplo. Essa doutrina ela nos humilha, irmãos, porque ela evidencia de maneira clara que nós não podemos. Ela evidencia de maneira clara a nossa incapacidade por nós mesmos. Ela mostra de maneira cristalina que nós somos absolutamente incapazes de fazer aquilo que mais necessitamos, de cumprir as exigências daquilo que nos é mais necessário. Por outro lado, a doutrina da vontade humana sendo tratada desta forma, como a Bíblia apresenta, acredito também que ela exalta a suficiência de Jesus Cristo. Se não há espaço para o nosso ego, se não há espaço para alguém levantar o braço e dizer fui eu, por outro lado, os nossos olhos são voltados para Cristo. O papel dessa doutrina não é apenas entristecer você pelos seus pecados, entristecer você pela sua condição diante de Deus. É também isso. Mas ela não para por aí, ela entristece o seu coração, revelando quem de fato você é. E depois ela lhe volta para Cristo. Você não pode, Ele conseguiu. Você não é capaz, Ele é completamente. Você não pode escolher a Deus, Ele escolheu vir ao seu encontro. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Eu prefiro escutar isso. Eu prefiro escutar que eu não tenho valor algum diante de Deus, mas Ele me amou primeiro e por isso sou amado e salvo por Cristo, por Deus. Passando para o terceiro estágio, o estágio da salvação em si, dos nascidos de novo, o estado que boa parte daqueles que aqui estão, que experimentaram a salvação, desfrutam. Como a vontade humana se relaciona neste momento das nossas vidas, quando somos salvos por Cristo. E esse ponto é interessante, porque nós continuamos sim seres responsáveis, nós temos sim liberdade em nossas decisões, mas há algo central aqui que mudou agora. Por um lado, nós ainda desfrutamos de uma natureza corrompida dentro de nós. Por um lado, nós temos em nosso coração a marca de um velho homem que ainda guerreia contra os nossos corações. Mas algo começou a mudar. Uma nova natureza foi implantada dentro de nós. Algo foi transformado. E é por isso que aqueles que foram salvos por Jesus Cristo vivem, eu não sei qual seria o melhor termo para isso, se seria bipolaridade, se seria esquizofrenia, não sei. Tem um doutor aqui que pode depois explicar. Mas a gente vive algo muito confuso, muito estranho, que é aquilo que Paulo retratou em Romanos capítulo 7. Por um lado nós desejamos a lei de Deus, por um lado nós amamos as coisas de Deus, nós queremos obedecer à lei do Senhor, mas por outro lado parece que, como disse Renan, tem um caixão pendurado no nosso calcanhar.
Quando nós queremos ir para Deus, o velho homem novamente parece se levantar e dizer não. Apontar o velho caminho, apontar a velha estrada, apontar os nossos velhos erros. Então, como povo de Deus, nós vivemos essa confusão interna dentro de nós. Queremos algo, mas por outro lado o nosso coração luta em direção a outro caminho. É o que Romanos capítulo 7, versículo 15 nos diz. Romanos 7, 15 diz o seguinte. Romanos 7 diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Assim encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Uma confusão aqui dentro de Paulo. Seu coração regenerado deseja algo, a natureza de Cristo foi imposta nele. Mas por outro lado, há uma lei que atua nos seus membros, o velho homem que denuncia ele, que guerreia contra esse coração regenerado. É exatamente essa a nossa condição. Outro texto, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 17, peço que alguém leia. Eis o nosso estado atual, cristãos: guerra. E isso, acredito que tem algumas implicações bem práticas, que eu deixarei para falar no segundo ponto. O quarto estágio, irmãos, é o final, glorificação. Estado que desfrutaremos eternamente com Deus. Como fica a nossa vontade nesse caminho, nessa fase última e eterna? Continuaremos a ser seres morais, responsáveis, livres. Eis o ponto e a boa nova: nós não teremos mais um coração corrompido. Sendo assim, não agiremos mais de modo tendencioso ao mal, mas seremos livres para fazer apenas o bem. Essa notícia é maravilhosa, irmãos, porque ela nos diz que Romanos 7 vai ter um fim. A nossa guerra vai ter um final. A nossa caminhada lutando contra o pecado terá um ponto final, haverá um lugar final nessa estrada. Me vem à mente o livro de C.S. Lewis, que não sei exatamente qual, que ele vai falar sobre hip chip. E a parte mais marcante do livro, para mim, pelo menos, é aquele rato cristão crava a espada na areia e diz em alto e bom som diante do país de Aslan que está diante dele: eu não precisarei mais dela. Livro 5. Como aguardo esse dia. Se você é um cristão que luta contra os seus pecados sobem dia após dia, você também certamente deseja isso. E a boa nova que o Evangelho nos promete é que esse dia chegará, irmãos. Sendo assim, se você tem lutado contra o seu pecado, se o seu arbítrio, na verdade, não é tão livre assim como talvez você tenha pensado até aqui ou tenham lhe dito, mas se na verdade o seu arbítrio, na verdade, é um escravo, ou hoje, quem sabe, um escravo alforriado, um escravo que luta, um escravo que já recebeu a alforria, mas que ainda luta contra os efeitos do pecado, se alegre nesta verdade: as batalhas chegarão ao fim. Os nossos pecados um dia serão
completamente eliminados. Não haverá mais presença de mal em nosso meio. Estaremos eternamente com Cristo, desfrutando de eterna comunhão com Ele. Se você quer um motivo certo para desejar o céu, além de Cristo, deseje por isso. Não pense nas ruas de ouro. Pense nisso, não haverá mais pecado. Glória a Deus por isso, irmãos. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor. Porque graças à tua cruz, Senhor, a nossa vontade foi vencida, Senhor. A vontade que era serva do pecado, Jesus, hoje serve ao Senhor, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos segurança de que graças à tua obra, Senhor, um dia poderemos cravar, Senhor, também as nossas espadas, Senhor. Não precisaremos mais lutar, Senhor. Não precisaremos mais guerrear, Senhor. Nós poderemos olhar para o Senhor e nos alegrar, Jesus, como o Deus que nos chamou, que nos justificou, que nos adotou, Senhor. E que também nos glorificou, Senhor. Nós apenas aguardamos isso, Senhor, mas um dia isso será uma realidade para cada um de nós. Abençoa os meus irmãos, Pai, que aqui estão cansados, Senhor, fracos, Senhor. Cansados de lutar contra uma vontade que parece muitas vezes ser escrava ainda, Senhor, tendente ao mal, Senhor. Que a esperança da eternidade, Pai, possa reconfortar o meu coração, Pai, esta noite e o coração dos meus irmãos. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ajude a viver para a tua glória. Amém.